O reino vegetal é uma tapeçaria de beleza e mistério. Mas, por trás de cores vibrantes e formas elegantes, algumas plantas escondem um poder letal. E o mais surpreendente é que, apesar de sua toxicidade, a humanidade as cultiva. Prepare-se para conhecer 7 plantas perigosas do mundo e descobrir por que suas toxinas, venenos e mecanismos de defesa são tão valorizados. Começamos com a temível mamona, Ricinus communis. Suas folhas grandes e de formato único e as sementes com padrões atraentes parecem inofensivas. No entanto, é dentro dessas sementes que se esconde a ricina, uma das toxinas mais potentes que existem na natureza, capaz de causar danos irreparáveis no corpo humano. A ingestão de apenas algumas sementes pode ser fatal, desencadeando um processo de necrose celular, vômitos severos, diarreia e, em pouco tempo, a falência de órgãos vitais como rins e fígado, levando à morte em poucos dias. Apesar de todo esse perigo, a mamona é cultivada em larga escala em diversos países, incluindo o Brasil, que se destaca como um dos grandes produtores globais. A razão é o óleo de rícino, extraído das sementes, um produto de imenso valor comercial e industrial. O óleo de rícino é o ingrediente-chave na produção de plásticos de alta resistência, que são utilizados em componentes automotivos e eletrônicos, além de servir como matéria-prima para lubrificantes industriais, tintas, vernizes e até mesmo biocombustíveis. Na medicina, é reconhecido como um laxante potente e também é usado em tratamentos tópicos para a pele, como em cremes e pomadas. O processo de extração do óleo é industrialmente controlado e altamente seguro, uma vez que o calor e os processos químicos removem a toxicidade da ricina, permitindo o aproveitamento do benefício da planta sem o seu veneno. O cultivo da mamona no Brasil tem um papel importante na agricultura familiar e na produção de biodiesel, impulsionando a sustentabilidade e a economia local. A seguir, temos a elegante e mortal dedaleira, Digitalis purpurea. Com suas hastes altas e flores em forma de sino que variam entre o roxo, o rosa e o branco, ela é uma presença marcante em jardins. No entanto, todas as partes da dedaleira contêm glicosídeos cardíacos, substâncias que podem causar batimentos cardíacos irregulares, náuseas, vômitos e, em casos mais sérios, a morte por parada cardíaca. Mas é justamente esse veneno que a torna uma planta inestimável para a medicina. Desde o século XVIII, a dedaleira tem sido a base para medicamentos usados para tratar a insuficiência cardíaca e arritmias. Princípios ativos, como a digoxina, extraídos da planta, ajudam a fortalecer as contrações do músculo cardíaco e a regular seu ritmo. A dosagem é extremamente precisa e a linha entre a cura e o envenenamento é muito tênue. Por isso, os medicamentos à base de dedaleira só podem ser usados sob estrito monitoramento médico, com doses calculadas individualmente para cada paciente. O cultivo controlado da dedaleira garante a produção desses medicamentos, que salvam milhões de vidas em todo o mundo. Farmacêuticas ao redor do planeta cultivam a planta em ambientes controlados, garantindo a concentração ideal dos princípios ativos para a produção de drogas que transformaram o tratamento de doenças cardíacas. Vamos agora falar sobre a misteriosa belladonna, Atropa belladonna. Com suas folhas escuras, flores de cor púrpura e frutos que parecem pequenas cerejas negras, essa planta tem uma história sombria. Todas as suas partes contêm alcaloides como a atropina e a escopolamina, que afetam o sistema nervoso central e podem causar pupilas dilatadas, visão turva, alucinações, convulsões e, em grandes doses, coma e morte. Seu nome, que significa bela dama em italiano, vem do fato de que as mulheres renascentistas usavam seus extratos para dilatar as pupilas, o que era considerado um sinal de beleza. O perigo da belladonna é real e conhecido há séculos, mas seus alcaloides são de grande valor para a medicina. A atropina é usada para dilatar as pupilas em exames de vista e para tratar a bradicardia, frequência cardíaca baixa, em emergências. É também um antídoto vital para envenenamento por certos gases nervosos e pesticidas. Já a escopolamina é usada como sedativo e para prevenir enjoos de movimento.
sendo um componente comum em adesivos transdérmicos para quem viaja de navio ou avião. O cultivo da beladona para fins farmacêuticos é feito sob estrito controle para garantir a segurança na extração de seus potentes compostos, transformando um veneno histórico em uma ferramenta de saúde moderna. A próxima planta em nossa lista é a ardente urtiga, Urtica dioica. Quem já teve contato com suas folhas sabe o que é uma urtiga. Seus tricomas, pequenos pelos finos e ocos, são como agulhas que injetam na pele uma combinação de histamina, serotonina e ácido fórmico. Essa mistura causa coceira, irritação, vermelhidão e uma dor aguda, servindo como uma defesa eficaz contra herbívoros. Apesar de sua natureza irritante, a urtiga é uma planta com múltiplos usos. Suas folhas jovens, quando cozidas ou secas, perdem suas propriedades urticantes e se tornam uma fonte rica de vitaminas A, C e K, minerais, ferro, cálcio, magnésio e proteínas, sendo usadas em sopas, chás e outras preparações culinárias. A urtiga também é usada na medicina natural como anti-inflamatório, diurético e para aliviar sintomas de alergias sazonais. Suas fibras podem ser usadas na produção de tecidos resistentes, semelhantes ao linho, com registros de seu uso em civilizações antigas. O cultivo da urtiga é relativamente simples e sustentável, mostrando como uma planta com uma forte defesa pode ser utilizada para alimentação, saúde e indústria, transformando seu aspecto ameaçador em um recurso valioso. Vamos agora falar sobre a beleza enganosa do oleandro, Nerium oleander. Suas flores vibrantes em tons de rosa, branco ou vermelho e suas folhas brilhantes o tornam uma planta ornamental popular em parques e jardins em todo o mundo. No entanto, o oleandro é uma das plantas mais venenosas que existem. Todas as suas partes, incluindo as flores e as folhas, contêm glicosídeos cardíacos potentes, como a oleandrina e a neriantina, que podem ser fatais mesmo em pequenas quantidades. A ingestão pode causar vômitos intensos, batimentos cardíacos irregulares, tonturas, sonolência, convulsões e, em casos fatais, parada cardíaca. A fumaça da queima da planta também é tóxica, o que representa um perigo em fogueiras ou queimadas. Por causa de sua toxicidade extrema e da dificuldade em controlar a dosagem de seus princípios ativos, o oleandro não possui aplicações médicas modernas. A sua principal utilidade se resume à sua beleza ornamental e à sua incrível resistência a solos pobres e à seca, o que a torna ideal para paisagismo urbano e rodoviário. O cultivo em áreas públicas exige cautela para evitar a ingestão acidental, especialmente por crianças e animais. A próxima planta em nossa lista é a intrigante estricnina, Strychnus nux vomica. Originária da Ásia, essa árvore produz frutos que contêm sementes ricas em estricnina e brucina, dois alcaloides altamente tóxicos que afetam diretamente o sistema nervoso central. A estricnina age como um antagonista do neurotransmissor glicina, que é responsável por inibir a contração muscular. A ingestão causa espasmos musculares violentos e incontroláveis, convulsões e, eventualmente, a morte por insuficiência respiratória, pois os músculos que controlam a respiração também são afetados. No passado, a estricnina foi usada como veneno para ratos e outros animais, e em doses homeopáticas na medicina tradicional, como estimulante e tônico muscular, embora seu uso seja perigoso e controverso devido à dificuldade de controle da dose. Apesar de sua toxicidade letal, a estricnina é utilizada em pesquisas científicas para o estudo do sistema nervoso e como reagente em laboratórios, onde seu modo de ação ajuda a entender a função dos neurotransmissores. A árvore da estricnina é cultivada em algumas regiões tropicais da Ásia para a obtenção de suas sementes, que são processadas com rigorosas medidas de segurança. Finalmente, temos o belo e perigoso lírio do vale, Expected. Com suas flores brancas delicadas em forma de sino e um aroma doce e inebriante, o lírio do vale é uma planta ornamental popular, frequentemente associada à primavera e a rituais de casamento. No entanto, todas as partes da planta contêm glicosídeos cardíacos tóxicos, incluindo a convalatoxina. A ingestão pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, batimentos cardíacos irregulares,
e, em casos mais graves, parada cardíaca. A beleza da planta e seu cheiro agradável a tornam tentadora, o que aumenta o risco de envenenamento acidental. Apesar de sua toxicidade, o lírio do vale foi usado na medicina tradicional para tratar problemas cardíacos, com resultados inconsistentes e perigosos. Na medicina moderna, seu uso é limitado, pois já existem medicamentos mais seguros e eficazes disponíveis. Sua principal utilidade hoje é sua beleza ornamental e seu perfume, que a tornam uma planta de jardim muito apreciada, exigindo cautela para evitar a ingestão acidental, especialmente por crianças pequenas e animais de estimação. A cultura do lírio do vale como planta de jardim e a sua associação a eventos importantes o mantém vivo, mesmo com o perigo que ele representa. Essas são apenas algumas das muitas plantas perigosas que, apesar de sua toxicidade, possuem usos importantes. O conhecimento e o manuseio cuidadoso permitem que aproveitemos os benefícios dessas plantas, mostrando a complexa e fascinante relação entre o ser humano e o reino vegetal.